Boa noite, amigos aprendizes do Evangelho. Então, como a gente comentou, estamos experimentando alguns formatos diferentes para o nosso Evangelho no Lar, sem esquecer do principal, que é focar na vivência do Espiritismo no nosso dia a dia. É só mesmo uma mudança de formato para ficar diferente, né? Para a gente tentar evoluir aí para uma maior participação entre nós. O que motivou o tema de hoje, que nós decidimos falar, foi um áudio do Omar, que o meu pai já comentou, que é o dirigente lá do Grupo Espírita Apóstolo Mateus em São Paulo, né? Que é a nossa casa-mãe, onde eu nasci, né? Nasci lá dentro. Nesse áudio, ele fala de um tema delicado, mas que é importante que a gente toque nesse assunto, por isso a gente resolveu debater isso, que é o seguinte: a pandemia veio aí, algo inesperado, ninguém nunca pensaria que a gente ia passar por isso, né? Quando a gente pensa na regeneração, na transformação do planeta, às vezes a gente pensa que vai vir um tsunami, que é algo da Ou guerra natureza, atômica, ou quase guerra ameaçou. atômica, e a gente não esperava que fosse um vírus, né? Uma simplicidade dessa. Ou Só que seja, não esperávamos tanto amor da divindade para trabalhar nossos corações. atenuar, né? Pois é. E como o Rossandro comenta muito, né? A gente não espera, o Rossandro Klinge, a gente não esperava que fosse um isolamento social que ia abalar tanto dentro da gente. Só que aí tem esses dois lados da pandemia, né? O isolamento social, que a gente tem que trabalhar lá dentro, e o vírus que leva a gente para UTI, problema respiratório, e pode levar a gente à desencarnação. Aí a gente vê TV, vê as notícias e as pessoas ficam assustadas. Só que a pandemia começou a chegar em pessoas conhecidas, começou a chegar na nossa casa. Aí, se na TV estava assustando, agora que começa a chegar perto, as pessoas ficam desesperadas. Só que, gente, isso é esperado para quem não conhece os princípios de mortalidade da alma. Para as pessoas que já conhecem o Espiritismo e principalmente que internalizaram, não devemos nos sentir assim. Mas por que a gente está aqui falando desse tema então? Justamente porque a gente ainda não internalizou. Então isso ainda apavora um pouco a gente. Aí o Omar começa com isso e no áudio ele faz um comentário sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que inclusive a gente já conversou sobre ele, o Instruções dos Espíritos, do Espírito Lacordaire, que fala sobre o bem e mal sofrer, ou seja, falando sobre o sofrimento, não necessariamente sobre a morte, né, que pode ser uma consequência, mas sim sobre o sofrimento que é o que atinge a gente na vida inteira aqui na Terra. E aí a pergunta é: por que a gente sofre afinal? Aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, e eu começo com não é bem uma provocação, mas assim, é muito difícil, com poucas palavras, a gente dar uma explicação completa sobre motivos do sofrimento. Tem toda uma linha de raciocínio que o Espiritismo traz pra gente, e é por isso que a gente fala todo dia do Evangelho. Igual meu pai fala, gente, não é que o Evangelho é chato, não. O Evangelho parece repetitivo, mas como é que ele pode ser repetitivo se a gente ainda não internalizou? Então é porque a gente tem um pouco de inércia, né? Gente, é muito mais gostoso, que o Omar comenta isso também. É muito mais gostoso a gente deitar na cama e assistir Netflix. E esquecer do mundo e viver um mundo paralelo de fantasia. Mas quando a gente vai para a vida real, quando a gente está no trabalho, quando a gente está na rua e vê trânsito, principalmente para quem mora em cidade grande, né? Trânsito e briga e violência, é muito diferente do nosso mundinho do Netflix, em que a gente não faz nada. Então, vamos lá. Por que a gente sofre? Aí a primeira coisa que eu digo é: nós não somos daqui. Essa não é a verdadeira vida. Então vamos mudar o nosso paradigma, vamos olhar diferente para a nossa E vida. sofrer bem, né? E Aprender. sofrer bem. Ai, que negócio é esse do Lacordaire falar bem e mal sofrer? Que negócio é esse de sofrer mal e sofrer bem? Sofrimento é sofrimento, não é não? É ou não é? Sofrimento é Com sofrimento, não é não? certeza. Mas, gente, Mas saber por quê, né? aí é que tá. O que os oradores, né, o Divaldo, o Raul Teixeira, o Haroldo falam. O Espiritismo, ele não faz você deixar de sentir dor, por exemplo, com a perda de um familiar. Não é que dói menos, mas ele te deixa não ter desespero e principalmente não ter revolta, porque afinal a morte faz parte da vida, assim como o sofrimento faz parte da vida. Se a gente olhar para um paradigma espiritualista e não materialista, a gente está aqui de passagem.
essa não é a nossa primeira vida, não é, tá, é bem de longe a nossa primeira encarnação, já tivemos muitas. E vamos lá, se a gente olhar para hoje, tenhamos a certeza, hoje nós somos o resultado do melhor que a gente já foi desde que a gente foi criado. Hoje nós somos o melhor que nós podemos. E Não nós importa ainda a erramos. posição que a gente esteja. Não importa encarnado. a posição encarnado. Pode ser rico, pode estar doente, pode estar... Já fomos muito no passado. Já fomos muita coisa. Mas hoje, nós somos o melhor que nós já fomos desde que a gente foi criado. E mesmo assim a gente erra. Imagina o quanto a gente fez de besteira antes. Como é que a gente purifica o vaso do espírito? Aliás, como é que a gente purifica o espírito, né? Entrando num vaso que é a carne. Então, aqui a gente não está a passeio. A gente está aqui para se purificar, limpar a sujeira que a gente fez no passado, porque toda vez que a gente faz uma escolha errada, a gente está entrando em conflito com a lei divina. Por que Estragamos. isso aí? Porque o planeta ainda é de provas e expiações. É por isso. Vamos evoluir e chegar a um ponto de regeneração e depois só mais para cima, em que a maldade não vai prevalecer. E aí nós vamos encarnando, não para contrair mais débitos, mas para ir tirando e nos purificando. Então o nosso plano, o plano da divindade para nós é a nossa purificação, a nossa melhoria. Mas como é que a gente se cura de uma doença sem passar por uma cirurgia, sem sentir dor? Não tem jeito. Então, é isso. A minha resposta para isso é: não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. É um tempo muito curto, pensando que nós somos imortais. Então, nós estamos aqui para melhorar. Não sabemos o que vamos passar. Não sabemos. Eles sabem. Na verdade, nós sabemos. A gente planejou antes. Só que aqui, enquanto estamos acordados, a gente não tem essa percepção. A gente não lembra. Porque a gente sabe, se a gente lembrasse, a gente não passaria, a gente não viveria tão bem, um tanto que a gente não viveríamos tão bem, lembrando das sujeiras que a gente fez no passado. Mas quando a gente dorme, quando a gente vai para a nossa emancipação da alma, a gente volta à tona tudo que nós somos. Voltando aqui na carne, a gente precisa tomar consciência disso para que a gente possa evoluir. Onde entra o quê? A doutrina, o Evangelho de Jesus entendido através da doutrina. Muito bem. Então, agora nós temos certeza do quê? Do caminhar que nós já estamos. Da certeza nós temos no sentido do que a gente adquiriu de aprendizado. Vocês também. Todos nós temos isso. A partir do momento que nós estamos assistindo esse evangelho, vendo os assuntos que são explorados, colocados aqui, entender, é porque nós temos uma evolução já bem profunda, pessoal. Isso que é importante. Não importa a idade que eu tenho, não. Eu estou aqui com 73, vou fazer. E daí? Agora que eu comecei a viver, que bom, hein? Que gostoso, né? Agora, o que a gente tem que segurar para nós é justamente esse momento importante que nós temos da pandemia. Esse isolamento para que a gente possa se evoluir no sentido de espalhar pelo planeta o quê? A nossa presença. Por que isso aí? Porque nós somos o quê? Aquela lamparina, ou seja, aquele feixe. O que é um feixe de lenha? Um monte de graveto. Então, cada um de nós é um graveto, que a espiritualidade pega através das nossas vibrações e deposita um graveto em cada região, em cada local, de acordo com as necessidades. Mas só que esses gravetos são luzes concentradas, energias. E são coisas profundas que eu não estou acostumado a falar isso aí. Agora, o importante, vocês gostaram disso aí? Dessa dinâmica que nós estamos fazendo? Queremos experimentar outras coisas também. Por isso, eu faço um convite para vocês, assim, ó, analisem, sintam essa diferença, veja o formato que está, e se vocês gostarem, vai ter participação. Mas agora quem vai falar em participação é quem entende, é ela. Então, a gente vai experimentar alguns formatos. Então, primeiro vejam se vocês gostam, assim, por exemplo, desse diálogo, para mudar de vez em quando. E assim, o que a gente fala aqui, né? A gente tenta ser bem objetivo por causa do tempo curto, mas a gente dá pinceladas nos assuntos. Você tem alguma dúvida que você queria perguntar, alguma pergunta específica? A gente falou aqui de várias coisas, às vezes fica meio abstrato o negócio de sofrimento. Quer fazer uma pergunta específica? Manda pra gente, que uma das propostas é que a gente faça um diálogo, também, por exemplo, com participação, videoconferência, assim, e que vocês perguntem, ou então manda a pergunta e grava, de repente, vamos conversando como é que pode ser isso, e aí a gente responde da forma mais objetiva possível e mais clara possível as dúvidas de vocês, porque dúvida não falta pra gente. O Kardec fala isso, né? É importante que nós questionemos, porque aí a gente está resolvendo as nossas dúvidas internas. Porque perfeito nós nunca vamos ser. Não, vamos ser no futuro. A gente aqui que não. Mesmo assim. A gente aqui que não. Então a gente vai aprendendo, respondendo as perguntas de vocês. A gente vai tirando as nossas dúvidas também, que ainda existem, né? Porque tudo é aprendizado, certo?
Então é isso, o convite fica para vocês. E não esqueça do áudio que vai ser colocado a seguir para quem quiser assistir na íntegra esse assunto que nós começamos. Vamos colocar o áudio do Omar e aí, se ficar dúvidas também, vocês podem perguntar para a gente. Vamos bem, então para o nosso encerramento? Vamos lá. Vamos para as vibrações ao vivo, então. Então quem vai fazer vibração sou eu, não. Tá bom. Pode fazer. Então vamos respirando fundo, fechando os nossos olhos. Acalmando um pouco a nossa mente e o nosso coração dessas dúvidas que surgem, para nesse momento só abrirmos o nosso coração para o contato com a espiritualidade amiga que já está ao nosso lado neste momento de Evangelho no Lar, para que agora a gente possa compartilhar um pouco do muito que nós recebemos da espiritualidade. Só de ter acesso a essas informações já é muito recebimento para nós, já é uma bênção enorme. Que possamos, então, compartilhar essas energias com os nossos irmãos de humanidade. Primeiro, vibramos sentindo nosso coração se iluminar, iluminando todo o nosso corpo físico, expandindo, porque assim nós estamos nos beneficiando destas energias também, porque nós ainda estamos na caminhada, então nós ainda sentimos essa necessidade de pedirmos por nós mesmos, mas que possamos principalmente compartilhar esse amor. Então a gente sente essas energias se expandindo, saindo do nosso corpo físico, envolvendo todo o nosso lar, todos os irmãos que estão na nossa família material conosco, também envolvendo todos os irmãos espirituais que estejam em nosso lar neste momento, expandindo para a nossa vizinhança, para toda a nossa cidade, envolvendo o grupo espírita Aprendizes do Evangelho, envolvendo todos os nomes nas caixinhas de vibração, nos fichários de consulta e nos ligando mais estreitamente com a espiritualidade amiga que coordena aquela casa, que está junto conosco nesses estudos, porque eles levam essas energias também aos lugares mais necessitados, às fraternidades do espaço que trabalham em grupos específicos, atendendo a trabalhos específicos. Então, a partir da nossa cidade, aqui em Cataguases, que possamos expandir para todo o nosso estado, para todo o nosso Brasil, envolvendo os outros países e os companheiros desse evangelho que também se encontram em outros países. E assim, pensemos nos governantes espirituais e governantes físicos das nações para que recebam o melhor do nosso carinho, para que possam tomar as melhores decisões para o futuro estável de seus países, envolvendo toda a população também, população principalmente que se encontra em guerra, em sofrimento, em materialismo exacerbado também, que possamos voltar à nossa pátria brasileira, oferecendo a Ismael o nosso melhor amor, nossas melhores vibrações, que sejam direcionadas aos nossos governantes federais, estaduais e municipais, para que façam o melhor uso possível, um uso caridoso do poder que tem na mão, em favor do povo. Que possamos vibrar por todos os que estão em sofrimento neste momento, seja esse sofrimento físico, mental, emocional, que eles sintam amparo, alívio, mas principalmente que sintam em seus corações a esperança que o Evangelho traz, a esperança em dias melhores, porque, como nos diz Chico, tudo passa. Que as nossas vibrações também envolvam o mundo espiritual, espíritos que se encontram em sofrimento e, principalmente, os espíritos que fazem sofrer, porque eles são nossos irmãos também. Assim, pedimos licença para vibrar também em nossas próprias direções, pensar naquele familiar que sabemos que está desestruturado, que está mais necessitado, famílias em desajuste, situações do nosso dia a dia que nós tomamos conhecimento, que possamos vibrar por elas, se for uma situação difícil, e que possamos deixar as nossas vibrações finais, para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e que nós possamos nos manter nessa vibração de amor e paz, para que possamos manter em nosso lar, em nossas mentes, essa paz que agora aqui desfrutamos. Que assim seja, graças a Deus. Até breve, pessoal.